Oi, gente, estamos começando aqui mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda e hoje a gente vai falar um pouco sobre vacilos, as mancadas, né, que a gente comete aí durante a nossa vida de desenvolvedor. Então, assim, bug é um negócio, né, as falhas é um negócio intrínseco, né, no meio do desenvolvimento de software. Quem que nunca ouviu falar daqueles cupons de desconto, daquelas compras que a gente consegue fazer num preço super barato, né? Ou quem nunca recebeu uma notificação de teste de algum aplicativo conhecido aí no celular? Ou quem nunca também ouviu falar daquela pessoa que fez um update sem o erro no banco de dados de produção? Então, para falar sobre isso, estamos aqui com algumas pessoas, como o Luiz. E aí, Luiz, tudo bem? Tudo bom, Fernandinha? Tranquilo. Falar aqui mais um pouquinho de cagadinha que a gente já fez, de vacilinho. Chamar aqui também o Chagas, que deve ter um know-how legal aí, não tem, Chagas? Você quis dizer que eu faço muita bobagem, Luiz? É isso que você quis dizer? Quer dizer que você conhece muitas bobagens. Ah, mas errado não estaria, se fosse o primeiro caso. E aí, gente, estamos aqui para contar um pouquinho dos nossos escorregões aí, né? Faz parte da vida. Tô aqui também junto do J. Renan. E aí, Jota? E aí, pessoal? E aí, Chagas? Vamos, então, contribuir com mais histórias de tristeza, mas com fins de vitória na maioria das vezes. Temos a Camila também. Oi, Camila. E aí, Jota, e aí, galera? Tô aqui para contribuir com alguns vacilos que eu e meu time já demos aqui, que vão contribuir com umas boas risadas. E para finalizar, tem o João hoje aqui com a gente também. Fala aí, João. E aí, galera, tudo jóia? Bom que vocês me chamaram para o episódio de erros, né? Primeiro episódio que eu apareço aqui para falar de erros. Uma imagem, então, que é completamente associada aos erros. O João aí, ele nos auxilia aí na produção do podcast. Ele tá sempre gravando aí com a gente. E hoje vai falar também um pouquinho de erro. Invisível do podcast. Exatamente. É o seu segundo episódio que você participa. Teve um que você falou, os 2 segundos, ó. Só pra constar. Tá vendo? Eu já tava aqui, ó, achando que a gente tava te criticando. Gratidão, né, gente? Então vamos começar aí com o Luiz, contando um pouquinho das cagadas, dos vacilos que a gente já fez. Esse caso meu aqui, ele é um dos mais marcantes, assim, na minha vida de dev, assim, que eu aprendi a não confiar em documentações, sabe? Nenhuma, não confio nunca mais em nenhuma documentação. Trust Zero na documentação, Luiz? Tudo que tá na documentação eu confiro, a partir de agora. Assim, faz aquele dia, tudo eu confiro. Tava fazendo um sistema de pagamento com cartão, então ia ter um momento que eu pago cartão, e uma das orientações de documentação é que no ambiente de teste só passavam os cartões de teste. Então aí no dia de publicar, depois de um tempo de desenvolvimento considerável e tal, fomos publicamos. Aí eu era cliente do mesmo processo, entrei em produção e realizei um pagamento, e aí passou, eu falei assim, passou, então não tá no ambiente de teste, né? Mas aí foi passando os dias, o pessoal tá assim, mas não tá caindo boleto nenhum aqui o dia na conta. Aí eu comecei a suar frio, né? Você começa a sentir isso, vai ser engraçado, né? Eu implementei semana passada, desde semana passada, mas ninguém pagou, né? Coincidência, assim. Nossa, né? Deus! E aí, assim, o bom nesse caso é que eu parei de ficar tenso muito rápido. Porque quando eu descobri que era realmente o meu erro que tinha feito, que sim, o ambiente de teste passava outros cartões, eu tava tão tranquilo que dali pra frente eu já não tinha mais carreira de TI, eu já tava leve, eu tava tranquilíssimo. Assim. Contribuiu com a inadimplência. Não, assim, no caso lá a gente conseguiu contornar, né, a gente reabriu os boletos que tinham lá, mas assim, eu acho que eu nunca fui trabalhar tão leve, gente, tão tranquilo de que não tinha mais trabalho depois daqueles dias, sabe, que era o adeus, então assim, que bom que eu vou fazer agora da vida, né, tá vendo o negócio, como é que tranca a matrícula na faculdade. Você falou no negócio, né, o frio da espinha, realmente, quando a gente descobre que tá tendo um problema e aí você pensa, nossa, eu mexi nisso. Dá realmente, né? Aquele frio. Assim, Eu mexi nisso mês passado. Na hora você já gela, assim. No mês passado já tinha dado problema antes, né? Será que o mês passado tinha dado problema antes? Será que ninguém olhou isso antes? Não. Você começa a ficar tenso, né? E esse negócio de pagamento, eu tenho um também com pagamento. O meu foi, né, eu tava participando do desenvolvimento de um sistema que também fazia pagamento. E aí foi pra produção e tal, era meio que tava iniciando, né, esse sistema, eram os primeiros dias, assim, né, de produção, que ele tava entrando em produção. E beleza, assim, e aí de repente os usuários começaram a reclamar de que os pagamentos estavam sumindo. Tipo assim, eu fiz um pagamento aqui, aí de repente eu olho pra tela, o pagamento sumiu. E aí esse sistema tinha sido implementado, assim, meio da seguinte forma.
forma, era uma lista, né, de pagamento que ficava em memória, né, e só na hora que a pessoa salvasse lá no final do processo que essa lista de pagamento era persistida no banco. E a gente nunca conseguia simular esse problema, né, assim, nossa, eu tentava lá na minha máquina igual uma maluca, gente, esse problema não tá acontecendo, esse povo tá ficando doido, não é possível. Eles estão achando que eles clicaram lá pra fazer o pagamento e não estão clicando, sei lá, alguma coisa dessa tá acontecendo. Aí foram passando os dias, né, e o povo toda hora falava, o pagamento sumiu. De repente, fomos olhar e eu tinha implementado uma variável estática de lista de pagamento. A minha lista de pagamento era uma variável estática, o sistema era em C#. Então, assim, ela era uma variável que era compartilhada, né, entre as instâncias da classe que ela tinha sido colocada, né, era um membro de uma classe. E aí, essa lista, ela ficava sendo compartilhada por vários usuários. Então, se alguém abrisse a tela e tivesse, né, tipo, excluir um pagamento ou fazia um pagamento, a lista ficava sendo atualizada. Então, assim, os pagamentos, eles apareciam de uma máquina de uma pessoa, né, a pessoa acabou de fazer o pagamento, ela fez, aí, por algum motivo, né, aparecia na máquina de outra pessoa. Ou seja, os pagamentos estavam, eu fazia o pagamento e outra pessoa que ganhava o pagamento lá. Nossa, era o pior dos mundos. Seja, né? O meu, pelo menos assim, pagava, mas não ia pra lugar nenhum, né? O meu ia pro colega lá. Essas coisas assim com financeiros são difíceis. O que acontece? Quando assim, é o cliente que deixa de pagar a empresa, é ruim pra empresa, né? Mas quando é a empresa que deixa de dar um benefício pro cliente, ele liga e reclama toda hora, não é mesmo? E aí, o que aconteceu lá é que a gente tinha um sistema de dar bônus para usuários, né? E tinham algumas regras, assim, dependendo da categoria do usuário. Se o usuário ele fosse de uma categoria, tipo assim, por 60 dias, ele não subisse de categoria, ele parava de receber o bônus, sabe? E aí, esses 60 dias era parametrizado no banco. E a gente acabava fazendo muita sustentação desse produto, porque era um MVP que foi expandido, né? Então, vocês conhecem essa história, né? O MVP que é expandido como produto e tal, já é uma bagunça. E aí, no meio da sustentação disso, tô eu e meu time mexendo lá, e aí a gente viu que tinha que trocar um parâmetro. Aí fui eu e o arquiteto mudar o parâmetro, e a gente tinha uma rota já para mudar o parâmetro, para não mexer no banco de produção e tal. Na rota eu tinha que passar na rota o nome do parâmetro, só que o jeito que o negócio foi feito no bar, eu também tinha que passar o nome do parâmetro e o valor. Aí o que eu fiz? Na rota, eu deixei o nome de um parâmetro antigo que estava lá, porque eu não vi que precisava alterar na rota, e aí no bar eu coloquei o certinho. E aí a gente mudou, falou, beleza, consertou, vamos continuar a vida aqui. Umas 2 semanas depois, estava apresentando o sistema para um cara novo do time, aí eu fui passar pelo banco e eu vi que o parâmetro lá, que marcava se a pessoa estava há 60 dias ou não, estava 1 ao invés de 60. Ou seja, em umas 2 semanas, várias pessoas que tinham passado um dia com aquela categoria não tinham recebido benefício por culpa minha, e a gente estava dando bônus na mão sem saber por quê. Deus, ninguém percebeu isso? Produção ninguém percebeu. Não, ninguém percebeu. E aí eu e meu colega, a gente ficou assim, meu Deus. Aí na hora eu chamei a rota, troquei e a gente, beleza, vamos continuar assim, né? A gente deu para quem precisava, depois a gente tentou corrigir, a gente fez uma query lá para procurar quem não recebeu. Mas assim, a galera tava ligando lá e reclamando que não tava recebendo bônus, e a gente tava achando que era outros tipos de erro, sabe? Ninguém pensou em olhar isso, porque era um parâmetro que ninguém mexia. E aí, nossa senhora, que terror que foi na nossa mente, assim, a gente pensou que ia ser demitido, e nossa senhora. Esse é o erro, Camila, porque, na verdade, quando você comete um erro assim, o que tem que vir é tranquilidade, porque já foi o pior, entendeu? Já foi o pior. O resto ali, você não tem nem poder do que fazer. Você vai corrigir ali quietinho, tranquilo. Eu lembro que eu demorei assim, até ter uma reunião, até corrigir tudo e ter uma reunião com o meu chefe na época, demorou um pouquinho, e eu lembro que eu tava leve, eu chegava a trabalhar leve, sabe? Tá assim, tranquilo, assim. Daqui 2 dias ele conversa comigo, eu tô demitido, aí eu vou procurar outra parada pra fazer, outro mercado, talvez, porque não deu, não. Foi ruim, assim, não funcionou, não. Sempre passa essas coisas na nossa cabeça, né? Tenho histórias de erro, mas que são menos sofisticadas que essa daí, né? Uma vez eu, junto com o Chagas, inclusive, trabalhávamos juntos na época. Aí falei que o Chagas tinha know-how, falei. Tá presente. Eu não sei o que acontece, todo caso de problema eu tô envolvido, tem algum elemento em comum com isso. Olha só. Nós chegamos na empresa para poder trabalhar e tal, e lá você precisava se conectar numa VPN. E eu lembro que no dia anterior eu tinha descoberto que
emojis gastam 2 caracteres. Então, se você digitar um emoji e pegar o comprimento da string representada por esse emoji, o comprimento dela varia. Pode ter 2 caracteres, pode ter até mais. E eu achei isso bem incrível. E aí, nesse dia, a VPN pediu para eu trocar minha senha de usuário, comportamento de segurança padrão, né? Trocar de tempos em tempos. E pensei com o Chagas, nossa, Chagas, será que se eu colocar um emoji, eu vou conseguir ter uma senha menor? Porque se eles contam com 2 caracteres, né? Eu vou conseguir ter uma senha menor, botar só uma cara feliz, uma triste e uma com raiva aqui. E ele vai achar que eu tenho 6 dígitos, sei lá. E aí fiz isso. O que eu falei, Jota? Vamos lembrar desse momento. Não, o que você falou foi, meu Deus, que ideia sensacional, Jota. Eu acho que você tinha que fazer isso mesmo. É isso que você falou. Foi exatamente isso. Nossa, testa aí. Você falou exatamente assim. Beleza, funcionou, tranquilo. Salvei no LastPass a senha e por 45 dias isso funcionou perfeitamente. Passados 45 dias, chega o momento de novo de trocar a senha. E aí, a VPN já não me permitia mais entrar usando a senha antiga, né? Eu era obrigado a trocar. E o que aconteceu foi o seguinte, quando eu chegava para conectar e tentava colocar a senha antiga, né, que no caso já usava os emojis, eu não conseguia, porque naquela época não existia botãozinho no Windows que exibe todo o menu de emojis. Você tinha que se conectar na internet, entrar no Emojipedia, tem uma listagem de todos os emojis, pesquisar o que você queria, copiar ele e colar no campo que você desejava. Só que sem internet não era possível fazer isso. E sem conectar na VPN eu não tinha internet. Então, o que aconteceu foi, eu perdi umas 4 horas de trabalho tentando abrir um chamado para alguém conseguir liberar minha senha, para eu poder não usar emojis, para eu conseguir, então, conectar na internet e conseguir trabalhar. Conseguiu usar emoji, né? E conseguiu usar emoji. Salvar um bloco de notas do emoji, né? Exatamente. E no lugar não tinha sinal de celular, então não conseguia rotear para o notebook também, para poder conectar no Wi-Fi do meu celular e entrar na VPN. Você não tinha o dito no seu PC para você pegar o histórico do Ctrl+C? Não tinha. Meu Deus, tudo errado. Não, tudo errado. E o Chagas lá do meu lado no início. É isso aí, Jota, essa ideia é muito boa. Emojis são sensacionais, caractere de ligadura, é isso aí, cara. E aí no dia ele, nossa, Jota, que ideia mais estúpida você tem. Testar com a senha que dá acesso ao ambiente de trabalho foi realmente uma decisão não muito boa mesmo. Mas fica a dica aí que hoje em dia o Windows tem um atalho, você consegue visualizar todos os emojis. Pra Linux, né, tem várias extensões aí, o Manjaro também tem um que você consegue ter uma listinha de emojis. Então agora tá autorizado? Agora então a gente pode criar senha com emoji? Não sei quais são as implicações de segurança disso, mas a vida é isso. Ela é muito curta pra você não testar senhas novas. A pergunta é importante aqui. Usar a senha no emoji tá liberado só pra galera que usa Windows ou pra galera que usa Mac também? Ah, pro Mac também tem atalho. Mas pro Mac você tem que pagar uma taxa pra liberar o atalho. É um aplicativo premium. Chagas, eu ia deixar passar, tá? Você falando aí que o Linux tem que baixar a extensão e tal. Eu não vou comentar nada sobre a inferioridade do Linux, não, em vários quesitos, tá? Mas nossa, fica aí o breve comentário. Eu gosto que o Jota, ele gosta de usar o espaço do Entre Chaves pra se depreciar como um desenvolvedor. Pegando o Linux. É o propaganda negativa. Na vibe de propaganda negativa, eu vou contar um caso aqui também. Eu trabalhava numa iniciação científica, à época, numa renomada faculdade de Minas Gerais, que eu não vou citar o nome para preservar aí as pessoas envolvidas no incidente. Eu já tinha feito estágio, etc e tal, não foi meu primeiro emprego, mas era uma das primeiras experiências, assim, digamos, com o desenvolvimento. E eu lembro que eu tinha pouco tempo que estava lá e eu fiquei responsável por cuidar de uns sensores, que eram sensores que ficavam em linhas de transmissão, de alta tensão, medindo corrente, tensão. O sensor era cabuloso, ele media inclinação, tinha um algoritmo para ele medir a força do vento que estava batendo no fio, ele media muitas coisas, era um grande medidor. E ele tinha um chip de celular, tinha uma frequência, né? Ele ficava enviando mensagem para o servidor com as informações da medição. Se eu não me engano, era tipo a cada 5 minutos, a cada 3 minutos, uma coisa assim. Eis que eu estava ali, né? Eu estava cuidando da parte do servidor que recebia essas informações. Ele abria um monte de socket Java e ficava escutando esses sensores. Eu percebi que alguns sensores pararam de enviar. E eu ainda estava entendendo como que era feito o recebimento, né? Etc e tal. E eu não sei porquê, né? Eu achei que eles não enviavam por 3G. Eu acho que eu pensei assim, não, 3G seria muito caro, né? Ter um monte de chip 3D. Provavelmente deve estar mandando SMS. Foi um raciocínio que eu até hoje não sei porque eu fiz ele, mas foi um raciocínio que eu fiz. E antes de confirmar como que era feito o envio, né? Afinal, tinha pouco tempo que eu tinha começado lá no laboratório. Eu comentei com um coordenador. Parou de receber, né? Depois a gente podia ver esse plano do SMS. E aí eu lembro que ele falou assim,
uma pessoa, né, com personalidade muito forte. Ele falou com uma voz assim: Chagas, esses chips enviam SMS liberado. Não tem como ser por esse motivo que não enviou. Ok, né? Aí eu falei, mas não tá enviando. Aí ele falou assim, vem cá. Aí eu, ingênuo, fui. De repente eu tava no carro. Ele tava indo pra loja da operadora. Descobriu lá que, né, tinha limite de SMS. Eu tava fazendo a conta de quantos SMS o negócio mandou para poder saber que o grande rombo financeiro que já tinha sido, porque não tinha SMS ilimitado. Enquanto isso, ele estava xingando toda a loja, porque os chips deveriam ter SMS ilimitado. E o pobre coitado do cara, né? Que não tem nada a ver com a situação, né? Nada a ver. E eu tava nervoso pelas pessoas lá e nervoso fazendo a conta de quanto de dinheiro que os chips gastaram mandando SMS a cada 5 minutos. E passando um carão na loja, né? Não, eu queria enfiar num buraco, né? Porque, enfim, é por isso que eu tô preservando as pessoas aqui. Não acho que essa é a forma mais legal, né? De conversar com o pessoal. Anyway, desfecho da história, para não me prolongar muito. Os chips não enviavam via SMS, eles usavam 3G, então nenhuma dessas preocupações eram relevantes. E eles não estavam mandando por causa de sinal, porque, né, sinal é ruim. Agora imagina sinal em linha de alta tensão que nem tá exatamente na área urbana, né, tá ali no limite do município. Então o problema era simplesmente questão de sinal mesmo. Aí, pra solucionar, foi só fazer, tipo... Só fazer via SMS, né? A gente foi investindo no campo e achamos onde que tinha mais ou menos um sinalzinho melhorzinho e movemos os sensores. Mas foi situações de desespero, sendo que eu poderia só ter gastado mais 15 minutinhos vendo se era 3G ou SMS, mas eu, bocudo como sempre, já fui, olha, acho que deu ruim, hein? E a coisa tomou proporções muito maiores do que eu imaginava. Meu Deus do céu. João, conta aí pra gente. Seu caso? Cara, meu caso, ele não tem nada a ver com desenvolvimento, mas o Chagas também tava lá no meio do caso. Tô vendo um padrão aí. Então, meu caso, ele tem a ver com podcast, né? Só que não foi com Entre Chaves, foi com Agilistas, que é o outro podcast que a gente tem aqui na DTI. Foi assim, quando eu cheguei na DTI, a gente já tinha os agilistas, já rodava o podcast, só que ele era terceirizado, a gente gravava ele no estúdio. E era muito ruim, porque tinha que marcar horário, e a galera queria gravar mais, ter mais episódios. A gente queria internalizar isso. E, como eu já tinha trabalhado numa rádio, a rede de marketing na época, né, ela falou, você já trabalhou numa rádio, acho que você pode montar uma estrutura aqui pra gente. Aí eu falei, não, que isso, tranquilo, simples, vou montar essa estrutura aqui e tal. Aí eu comecei a montar, comprei os equipamentos, comprei, tipo assim, muitos equipamentos, muito caro e tal, montar uma estrutura. Show, vamos gravar aqui dentro agora, vamos poder fazer mais episódio, vai ficar massa demais. Aí a gente foi gravar um dia, no dia a gente gravou 2 episódios, um episódio, inclusive, o Chagas participou, e o outro episódio era o convidado de São Paulo, que tava há pouco tempo, assim, em BH, e com o tempo lá a gente aproveitou e gravou com ele. Aí na hora de gravar, tranquilo, gravei os 2 episódios, coloquei um pendrive lá pra gravar os episódios, gravei, show, fui editar. Fui ouvir o episódio, não dava pra ouvir nada, tipo assim, o episódio de 30 minutos tinha 3 minutos de áudio, todo embolado, sem entender nada, sem saber o que tava acontecendo, eu falei, caralho, fudeu, né? Tipo assim, tinha 1 mês de DTI, o podcast que era terceirizado, a gente passou pra cá pra dentro, eu já caguei com ele todo. E o que eu vou fazer agora? E um dos convidados, como que o cara era de fora, tipo, não ia ter como gravar com ele de volta. Aí foi mó B.O. Aí eu virei assim pro Schuster, falei pro Schuster, sabe aqueles 2 episódios que a gente gravou? Então, a gente não gravou não. Deu muito ruim. Aí o Schuster olhou assim pro alto, virou pra mim, eu já tava esperando ir embora da DTI, né? Ele falou pra mim, merdas acontecem. Aí eu fui estudar pra saber o que tinha acontecido, qual foi o erro, né? E o erro era que a mesa de som precisava de uma velocidade alta pra gravar. E o pendrive, ele gravava em velocidade muito mais baixa. Aí pra gravar tinha que usar um HD. Só que assim, pra descobrir isso eu tive que ler o manual, almoçar o manual da mesa, que eu não sabia mexer nela. A pergunta que resta é, um dia você vai consertar isso, você vai passar por isso de novo? Jamais, nunca. Jamais, nossa senhora, eu decorei o manual da mesa. São os episódios perdidos das agilistas, né? Mas a gente regravou eles, né, depois. O Chagas foi uma mera vítima, então, né? Sim, eu tava lá só sofrendo, gravei novamente. E quando você grava de novo, você tem certeza que a segunda vez que você grava tá pior. Às vezes ela tá melhor, mas você tem certeza mas, que ela Chagas, tá pior. Às vezes pode ser o karma, não o seu karma ali que fez isso acontecer, que você tá envolvido em tanto já. É verdade. Mas era aprendizado. Tudo tá ali envolvendo. Pra que agora, por exemplo, você tem uma grande produção de podcasts que não comete erros bases, tá vendo? Pois é, uma grande produção. Se esse episódio tiver um erro, vai ser uma parada
profissional, né? Vai ser um recorde. Tomara que esteja gravando tudo certinho aqui, inclusive. Nossa senhora, falando em aprendizado, nossa, eu tenho um também que foi um aprendizado pra mim que eu acho que eu também não vou cometer nunca mais. Eu tava, fazendo uma sprint de um sistema e ela tinha requisitos, que iam mudar meio que profundamente o sistema, o funcionamento dele. Aí, o que a gente viu, Eu e o time que estávamos trabalhando na época. Uma excelente mudança de fazer um refactoring gigante no sistema. O sistema era legado e tal, e tinha um tanto de regra na camada de apresentação, as camadas eram bem acopladas uma na outra. Aí pensamos, que ideia maravilhosa, vamos fazer um refactoring gigante, a gente vai reformular a camada do web toda, vamos reformular a camada de serviço, vai ficar ótimo, nossa, que maravilhoso. Vimos a oportunidade, aí começamos a fazer. Mas detalhe, primeiro o sistema era gigantesco, mais de 1 milhão de linhas de código. Segundo, tinha quase nenhum teste automatizado, uns 20% só de cobertura de testes. E terceiro, um sistema que também era 24/7, que não tinha como ficar fora do ar. Beleza, mas a gente falou, nossa, a gente é conhecedor demais desse sistema, nós conhecemos tudo, vamos fazer que vai dar muito certo. A confiança, A confiança que precede o erro, Confiança é a coisa, É a confiança do João colocando pendrive, é a confiança do Jota colocando emoji. A minha documentação é óbvio que não vai dar problema. Trocando um parâmetro no banco, filho. Confia, um parâmetro que custa. Confia, simplesinho aqui, ó. Fazer um update que em produção vai dar nada, Afinal de contas, a ousadia, todo mundo sabe que ela é irmã da desgraça, né? É o preset, Exatamente. E aí, então, fizemos esse negócio, Mas claro que deu errado. A gente ficou uns 3 meses, gente, tentando colocar esse negócio em produção e não conseguíamos, porque, era 1 minuto de produção, 500 erros, a gente tinha que voltar, corrigir tudo. Aí ia pra produção 1 minuto, mais 500 erros. Foi surreal. Foi uma decisão completamente errada de ter feito um refactoring tão grande, sem ter nenhuma garantia de teste, sem ter nada, só na raça mesmo, sabe? E aí a gente, foi um aprendizado muito grande pro time, que isso não se faz, Mesmo se você conhece muito do sistema, ainda mais um sistema legado e enorme, que, as coisas que você faz, você não consegue muito entender o que elas vão impactar. Então, um super aprendizado e realmente nunca mais faço refactoring sem testes automatizados. Por isso que eu fico enchendo o saco com o teste automatizado hoje, foi por esse episódio. É só pra dormir à noite, Não quero mudar não, só quero dormir à noite, quero só conseguir dormir tranquilo. Falando em aprendizado, eu vou contar um caso que não houve aprendizado na minha parte. Eu trabalhava com desenvolvimento mobile na época, Android nativo, e eu sempre gostei de brincar com custom firmware, que é mudar o sistema operacional do celular, Eu tinha um Galaxy S3 na época, e já tinha um custom firmware, estava lá funcionando muito bem, mas eu queria instalar um novo, porque é assim, Você começa a viver no fundo do XDA e quando você se perde na comunidade mod de Android. Então, eu fui instalar um novo, e aí o que eu fiz? Briquei meu telefone. Ele entrou num boot loop que nada resolvia. Gastei literalmente a madrugada tentando resolver isso. Ele estava, de fato, totalmente travado. Eu precisava dele para trabalhar, porque trabalhar com emulador de Android era muito ruim à época. Acho que hoje em dia melhorou um pouquinho, mas na época era quase que inviável usar o emulador do Windows, e era o que me restou fazer, porque, destruiu meu telefone. Eu tive que, inclusive, pegar um USB e soldar 2 fios, porque era uma forma de fazer um hard reset no S3 para fazer ele voltar à vida. Mas é lógico que eu consegui fazer isso só semanas depois. Eu tava nadando no fundo do fórum, Já tava na borda do fórum lá, Acho que chamava Digsaw, um negócio assim, Digsaw. É esse dispositivo que fazia um curtozinho dentro da entrada do USB para conseguir fazer com que ativasse um recovery interno da Samsung. Anyway, eventualmente eu destruí esse telefone, continuando brincando com ele, não dessa vez, mas eu disse que não trouxe aprendizado, porque cá estou eu agora com outro telefone em 2021, e eu acabei de colocar meu telefone exatamente no boot loop aqui. Tem que ver o que foi que eu mexi no custom firmware dele que estragou. Então, hoje, por exemplo, de noite, eu vou ter que recuperar meu telefone uma vez que eu estou sem ele, já que
que tem certas coisas que eu ainda insisto em não aprender e continuo fazendo merda com o telefone. Meu telefone é assim mesmo, Chagas. Eu acordei esses dias, meu telefone acordou. Tá dormindo até hoje. Não ligou mais. Fazer uma semana amanhã. Mas você não fez nada pra ele que fez que é assim, né? Então, mas é mais injusto ainda. Eu só acordei, olhei pra ele, apertei o botão novo, eu falei assim, vou pôr na carga. Pus na carga, não carregou, eu falei assim, acabou. Bom. Mas aí você desistiu muito rápido também. Não, é porque todo esse estágio que tá falando aqui, ele tem horas de intervalo. Ô Luiz, não basta você ter se ferrado, você ainda tem que ser humilhado pelo Chagas nesse podcast aqui. Essa do Chagas bem recente, né? Uma de ontem pra hoje, assim. Mas prova que a gente, né, tá aí fazendo sempre cagar, sempre vacilando. Prova de que ele atrai, né? Ou isso. Não vem querer criar essa mitologia em torno de mim, não. Tá chosica. Não adianta perder a noite de sono, vai se repetir. Eu tava lá, né, fazendo a planning, e aí apareceu uma história lá de um legado que a gente tinha já há muito tempo. Eu, inclusive, tinha entrado no time há um tempo e não tinha aberto ele ainda. E aí era para gerar uns e-mails de notificação lá, de depósito de segurança na história, sabe? Tipo assim, o cliente recebeu o depósito de segurança dele ou deu erro e por quê, né? E aí, na hora que a gente foi escrever as tasks na planning e tal, a gente abriu o código para ver. E sabe aqueles códigos HTML que você não consegue achar onde está começando e terminando uma tag? Tava impossível, tava assim, horrível o código. E a gente falou, mano, pelo amor de Deus, vamos fazer um e-mail novo. Aí a gente acabou alocando um tempinho aí para fazer um e-mail novo, como tá meio que junto com o desenvolvimento, aí eu e a Sônia, né, e ela tava me apoiando ao mesmo tempo. Então a primeira coisa que a gente foi fazer um HTML separadinho do e-mail, né, só com dados fictícios para a designer ver e aprovar e depois a gente só usar. Aí eu fiz, ficou lindo, super reutilizável, né, e tal. E aí a designer aprovou e eu tinha colocado lá uns dados, ela aprovou e depois eu parti para fazer a substituição dos dados, né, receber as informações que eu tinha que consultar, colocar no e-mail e enviar o e-mail. Beleza. Publicamos em produção, o e-mail estava sendo enviado e aí alguns meses depois surgiu uma outra história aí que era gerar um e-mail nesse legado também. Aí eu falei com a pessoa que ia fazer a história que eu tinha feito, né, já um e-mail muito mais fácil do que tinha lá, que ele podia usar. E aí ele falou, beleza, vou usar, tá muito legal. E aí, na hora que ele estava fazendo a validação da história dele, ele percebeu que o número do suporte da empresa estava o meu WhatsApp. E isso ficou em produção por meses. Mas você não recebeu milhões de WhatsApp, não? Mas você não recebeu nenhuma mensagem, não? Mano, eu nunca recebi uma mensagem. E quando a gente descobriu isso, tava em freezing. E ainda, tipo assim, depois que a gente descobriu isso, eu já comecei a pensar, mano, eu vou fingir que eu sou o bot aqui da empresa. Eu já tinha todo um plano arquitetado até a gente conseguir publicar. A foto da Camila era o logo da empresa, ninguém entendia, né? Pô, ela realmente gosta de trabalhar lá. Alguém que não tinha o contato salvo chamava, né? Ela falava, olá, como posso ajudar? Né? Go bot. Tá ligado? Ela falava assim, Tec 1 para problemas técnicos. É, pessoa, Camila, sou eu. Passou seu Camila, número. é sua mãe, o que foi? Você tá passando bem? Você quer uma ajuda, minha filha? Nesse dia eu descobri duas coisas, né? Aprendi duas coisas. Nunca coloque os seus dados, mesmo que seja para montar uma coisa fictícia, que depois você vai mudar. 2, ninguém reclamava disso com o telefone do suporte, porque, mano, foram meses e ninguém ligou, então tava tudo ótimo. Mas foi um perrengue engraçado, assim. Descobriram que meu número tava lá. Colocar os próprios dados é sempre ruim. Teve uma vez que eu gerei um contrato com a empresa que eu trabalhava, porque eu coloquei meus próprios dados, mas foi em QA. Mas era um contrato, tá? Tinha até assinatura digital. Bom, galera, vamos chegando aqui ao fim desse episódio, muito legal, muitos casos legais compartilhados aí. Valeu demais, né, a disponibilidade de vocês, a participação. Muito obrigada a todos. E até mais, então. Show! Valeu, falou, pessoal. Tchau. Falou, galera. Tchau. Valeu, galera. Beijo, gente. Tchau.